História de hoje: A Fera do Cemitério. Esta história nos foi enviada por Ícaro Santos. Narração de Jamil Livre Pensador. O ano era 2002. Na época, eu era apenas um adolescente de uma cidade do interior de Minas Gerais, que buscava entender qual o meu lugar no mundo. Foi nessa fase que conheci o movimento gótico, em suas diversas manifestações artísticas, podendo me identificar em vários pontos com o mesmo. Conheci outros jovens que também se identificavam com esta tribo urbana. Uma vez ao mês, combinávamos um encontro em um local que, para muitos, seria inusitado, no cemitério de nossa cidade. Um cemitério antigo, inaugurado nos idos de 1900. Um grupo de efebos indo à noite ao cemitério para beber vinho e discorrer sobre assuntos diversos, variando de filosofia, poesia, ocultismo, sobrenatural, entre outros temas ligados ao universo gótico. Nosso grupo tinha até nome: The Lost Boys. Sim, este era nosso momento de liberdade e plenitude, mesmo que muitos criticassem. Não fazíamos nada de ilegal e sempre respeitávamos os túmulos. Inclusive, nunca tivemos problemas nem mesmo com os coveiros, pois sabiam que não fazíamos nenhum mal ao patrimônio público ou privado. Lá tínhamos uma sensação de liberdade, paz e tranquilidades únicas. Porém, um dia diferenciou-se. Em um dado momento, enquanto os demais continuavam ouvindo e recitando poemas, resolvi caminhar pelos túmulos. Aprecio, ainda hoje, tais passeios pelos sepulcros. Quando me dei conta, já estava na parte mais antiga, onde ficam os primeiros túmulos de lá. Ao longe, vi uma figura de sobretudo, que à primeira vista me pareceu ser um gótico sentado próximo ao mausoléu. Possuía vestes bem excêntricas. Como os góticos não são muitos por aqui, cheguei mais próximo, para ver se era mesmo alguém deste mundo. Constatei que era real, sendo um homem aparentando uma idade de uns 25 anos a 30 anos. De repente, o mesmo nota a minha presença e me olha fixamente. Decidi me apresentar, perguntando se o mesmo morava na cidade. O próprio confirmou minhas suspeitas, dizendo não ser da cidade e que estaria apenas de passagem. Seu sotaque me chamou a atenção, num português enrolado. Posteriormente, o mesmo disse-me seu nome. Era Alexei. Com este nome e pelo sotaque, logo pensei que era russo. Iniciamos uma conversa. Alexei mostrou-se bem culto e articulado em suas falas. Era profundo conhecedor de história. Eu disse que gostava muito da disciplina e que faria licenciatura em História assim que terminasse o ensino médio. Ele me parabenizou pela escolha e disse que eu seria um bom historiador. Sem perceber, a conversa foi para um lado mais esotérico, digamos, pois acabamos falando sobre temas ligados ao ocultismo, sobrenatural, entrando também num assunto que sempre me fascinou: a licantropia e o mito do lobisomem. Eu penso que ele deve ter lido meus pensamentos, pois parecia já me conhecer bem. Sou fascinado por histórias, tudo ligado ao universo dos lobisomens. Desde muito pequeno, eu adorava a chegada do inverno, pois acendíamos uma fogueira na casa de meus avós maternos, e meu falecido avô Miro sempre contava causos sobrenaturais, sendo que a maioria era sobre lobisomens. Afirmava que tais seres existiam
e que ele mesmo já havia os visto. Dizia-me que maus assombros sabem para quem aparecem e que um dia eu também os veria. Num dado momento, entre uma conversa e outra, num rompante, Alexei disse que daria um presente a um futuro historiador e que era para eu me comprometer a estudar e compreender tais escritos. Retirou então de seu sobretudo um livro bem antigo que parecia ser um diário, por estar escrito à mão. Disse que no futuro ele voltaria para me dar mais explicações e que por agora deveria saber só que eu, Demétrio, neto de Miro, era o escolhido para ficar com o livro. Boquiaberto, ao ouvir que ele conhecia meu avô e que provavelmente já me conhecia, apenas segurei o livro, olhando para o mesmo com emoções diversas, com espanto, medo e ansiedade, curiosidade. Isso era uma prova de que havia sim um mundo além da nossa compreensão e que a realidade é tão sóbria e tediosa como preconizava a racionalidade humana. Um silêncio se fez no local, até que Alexei o quebrou, pedindo um pouco de vinho. Eu disse que iria buscar e não me demoraria. Quando virei as costas, houve um barulho. E me espantei ao perceber um ser com mais de 2 metros, correndo em posição bípede, mas com traços de um enorme cão. Para mim, só uma explicação plausível para aquilo: lobisomem. Antes mesmo de desaparecer entre os túmulos, lançou-me um olhar profundo e, para meu espanto, aquela criatura possuía os mesmos olhos de Alexei. Eis que a profecia de meu avô havia se realizado. Eu vi, lobisomens são reais. Sobre Alexei, nunca mais o vi. A respeito do livro, bem, há muito a se estudar, traduzir e entender. Mesmo após ter me formado historiador, ainda há muito deste livro diário a se decifrar. Muitas partes acredito que somente seu autor, Alexei, poderá explicar. Desde aquele dia, não o encontrei mais. Espero poder reencontrá-lo algum dia, para que ele possa me esclarecer algumas dúvidas, independente dele ser humano, licantropo ou mau assombro. O importante é que ele foi de grande influência para que eu me tornasse historiador.